Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia, professores. Bom dia, Bom dia. autores, participantes. Bom dia, Juliana. Como você está? Bom Certinho, dia. bom dia. Deixa eu só ajeitar aqui uma configuração da imagem. Sim. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, Sim, Certo. Eu vou compartilhar aqui a tela para eu fazer um teste para saber se ficou tudo certinho aqui. uhum. Conseguem ver minha tela? Sim, sim. Deixa eu abrir aqui. Conseguem ver o vídeo? Ainda não tem uns videozinhos, né? Os sim, templates, sim. Sim. Conseguem? sim, eu vejo. Professor, consegue ver o vídeo quando eu passei, o vídeo e o É, áudio? não, para mim ele só tá na tela dos Não, ícones. Ah, dos ar- eu dei um, eu dei uma pausa agora. Eu vou apertar play só para o senhor ver se consegue ver o vídeo e o áudio do vídeo perfeitamente. Tudo bem. É, não, eu não consigo. Para mim congelou na tela da pasta dos vídeos. Eu acho que eu acho que eu tenho que desligar o meu áudio. Conseguiram escutar o áudio do vídeo? Não, né? Não. Certo. Não tá aparecendo pra gente nem o vídeo, nem o áudio. Tá aparecendo como se fosse a tela do seu computador, da sua pasta, onde estão os vídeos, entendeu? Certo, certo, ok. Hum, tirar aqui. Vou fazer outro teste aqui.
Agora a gente vê o vídeo, mas não ouve. O áudio vocês não escutam, não. Não. Certo. Ju, como é que eu faço para sair o áudio do vídeo que o pessoal não está conseguindo escutar? Seu áudio estava ligado durante a exibição do vídeo? Sim, sim. Eu Sim. vou desligar aqui eu vou desligar o meu áudio e vou abrir novamente. Caso eu não consiga, aí eu vou ver com Juliana o que é que ela me sugere. Não sai o áudio não foi dos vídeos. Não? Vou esperar a Juliana aqui me responder. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo Juliana, bem? você quer que eu teste? Tudo bom. Não entendi, Você quer Railson. que eu teste para ver se dá certo? Quero sim. Você está com acesso aos vídeos? Tô. Vai aqui Pronto, Deixa eu clicar aqui para ver se eu consigo, viu? certo. Mas no caso o vídeo saiu para vocês, correto? A imagem saiu, Saiu. não foi? Sim. Saiu. Isso. Não sai. Eu desliguei meu microfone, mesmo assim não saiu o vídeo, o áudio do vídeo, não. Qualquer coisa, ver se eles podem apresentar ao vivo. Vocês receberam um e-mail, Sim, sim. moderadores? Sim, Sim. sim. A gente vai, eu falei, estava falando com o professor Eduardo, e a gente deixou como se fosse um plano B, sabe? Pronto. Deixar os vídeos como plano A, porque já é algo que já está gravado, né? A gente corre o Uhum. risco de repente até fugir do tempo. Certo. Mas se você puder dar esse apoio aí, Raíssa, eu agradeço bastante. Eu vou ver se eu consigo. Certo. No caso, os moderadores, eles não têm acesso aos vídeos, né? Não Ah, tem, é porque na verdade quem baixou foi eu, né? Que eu fico responsável por essa função. O moderador é o professor Eduardo, eu sou a, a assessora de sessão e você também, né? No caso, como Isso. Eu tô suplente. como suplente, isso. Se você conseguir, aí a gente continua com o plano A, que seria a apresentação dos vídeos. Tá certo. Deixa eu ver se passa aqui. O pessoal colocou aqui dizendo que ontem também teve esse probleminha técnico do áudio dos vídeos. A gente espera mais uns 2 minutinhos para ver se resolve. Se não resolver, professor, a gente pede é, para que os autores apresentem. a gente consegue exibir pelo YouTube?
porque eles estão salvos no YouTube. Eu acho que é o que Talvez. Railson, eu acho, eu acho que é o que Railson está tentando compartilhar pelo YouTube, né, É, Railson? isso. Apareceu para vocês? Apareceu. Deixa eu clicar Agora, aqui. certo. Tá saindo áudio? Tem alguma opção para compartilhar o áudio? Para o quê, Eduardo? Compartilhar o áudio? Então, o Não. pessoal do grupo, o pessoal do grupo está dizendo aqui que na hora de compartilhar no Zoom tem uma caixinha ao lado que tem como marcar áudio. Juliana, eu mandei para você algumas instruções do Zoom e fala a mesma coisa. Mandei por WhatsApp. Deixa eu ver aqui. O áudio também desse primeiro tá bem baixinho. Bom dia, pessoal. Juliana, Bom Bom deu dia. certo? dia. Já. Juliana, eu não estou conseguindo, a gente não está conseguindo que o vídeo apareça com o som. O vídeo Veja aparece, porém sem o som. antes de você compartilhar, vai aparecer para você, interrompe o compartilhamento. E antes de você compartilhar, vai aparecer para você uma caixinha compartilhar o som. Aí, Railson, tem como você parar o compartilhamento e iniciar novamente? Railson, me dê esse suporte, Ju, para ver se a gente conseguia. Não, tranquilo. O importante é dar certo. Sim, só um momento, viu? Deixa eu parar e compartilhar novamente. Vou tentar novamente. Parece que não tá nem querendo compartilhar mais. Não tá aparecendo, né? Bom, Não, Deixa eu tentar de novo. Se você conseguir parar o compartilhamento, eu tento do meu aqui novamente. Já saiu. Tenta aí novamente. Ju, tá por aí? tô vendo que ainda compartilha aqui ainda, né? Para mim também tá como se fosse compartilhado, Railson. Tá? Agora Deixa eu parou. tentar. Parou? Não, 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 pera, é só na minha sim, porque na minha tem uma configuração aqui que dá para fazer, mas ainda não. Deixa eu ver. Deixa eu tentar sair então aqui de novo. Não saiu? Não. Não, se você Bom, sair da sala e novamente entrar, não fica melhor, não? O que é que Veja você aí se acha? saiu. Posso sair sim Agora, da sala. Saiu? não, ainda está compartilhando. Se você mas, saísse da sala e depois entrasse, o que é que você acha? É, Pronto, vou sair, viu? veja se a gente consegue. ó, você tem uma opção em cima, que é Stop Share. É só clicar que ela vai parar de compartilhar. Aqui tem pause. Wilson? Ah, Oi. Parou? Não. Parou? Agora sim, agora sim. Ah, pronto. Ju, agora eu vou compartilhar e você Acompanha, vai vendo. talvez não apareça para mim essa função, mas ela tá. Deixa eu lembrar em qual lado do vídeo. Ela vai pedir para você share em áudio, e aí você vai ter que clicar para poder liberar o áudio. Tá. Som. Sharon Som. Deve ser isso. Isso mesmo. Veja. O tema desse artigo é a incerteza Perfeito. nos agora limites sim. da Agora startup sim. Deep Tech. Saiu, pessoal? Sim. Aí, Saiu, resolvido o Juliana. problema. Vou deixar vocês Perfeito, por aí. Qualquer coisa, gritem. Tá perfeito. certo, Muito obrigada. Juliana.
Boa Obrigado. sessão. Muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigado, Ju. Muito obrigada, viu, Railson, Por nada, pelo Juliana. apoio. Vou estar por aqui, Depois, viu? Qualquer coisa. certo, depois eu coloco lá no grupo a caixinha que aparece, é bem, bem simples. Bom, pessoal, primeiramente um bom dia a todos, um bom dia um pouco mais formal, né? Primeiramente, gostaria de agradecê-los pela presença aqui no SEMEAD, pela presença dos autores, do público em geral, do professor moderador que está participando dessa sessão, que é o professor Eduardo Dionísio, do colega que está assessorando a sessão, que é o colega que acabou de nos ajudar, e todos de maneira geral. Gostaria de agradecê-los em nome do SEMEAD. Eu gostaria apenas de fazer alguns esclarecimentos aqui, bem breves, bem pontuais, para a gente conseguir realizar a nossa sessão de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais equilibrada possível, tá? E aí eu queria pontuar algumas coisas com vocês. Eu vou disponibilizar aqui um link de avaliação, onde todos vão avaliar a sessão, tá? E aí eu vou disponibilizar agora no chat, mas aí vocês fiquem à vontade para quando quiserem avaliar. E ao final da sessão também vou disponibilizar novamente esse mesmo link para que vocês possam ter acesso, tá bom? Lá no chat. É um link de avaliação onde vocês vão avaliar a participação do moderador, do autor que apresentou, enfim, é um link de apresentação, é um questionário, tá certo? A gente agradece muito se vocês responderem. A sessão ela irá ser gravada, acredito que já está sendo gravada, onde posteriormente será disponibilizada por meio do SEMEAD, acredito que via e-mail, tá? E em relação à duração das atividades, vai ser feito da seguinte maneira: os vídeos serão apresentados conforme o tempo que já foi colocado pelo SEMEAD. Os vídeos giram em torno de 8 minutos, alguns têm um pouco menos, né? E aí, posteriormente, o vídeo, o professor Eduardo Dionísio, que é o moderador dessa sessão, irá fazer a moderação, onde ele vai levantar algumas discussões acerca daquele trabalho. É interessante a gente respeitar o tempo, porque essas discussões elas devem ser feitas em até 8 minutos, para que a gente não corra o risco de prejudicar o tempo do outro colega, tendo em vista que o tempo dessa sessão ela não pode ultrapassar 1h30. Então, às 10h30, a gente tem que encerrar a nossa sessão, tá? Então, apresentou o vídeo, o professor Dionísio vai lá e começa as discussões acerca do trabalho. Terminou as discussões, eu vou aqui moderando, faltou 1 minuto, 2 minutos, ou de repente, se ninguém tem mais nada a falar, mesmo que não tenha encerrado os 8 minutos, a gente começa para outro trabalho. Ao final, aí o professor Dionísio faz as discussões, não é nem discussões, as considerações gerais acerca dos 4 trabalhos que serão apresentados aqui. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Pronto. É, O primeiro trabalho, conforme está na agenda de semeada, a gente vai obedecer aqui uma ordem, tá? O autor do trabalho está aqui, a incerteza do empreendedor está aqui, Estou aqui, Juliana. tá ok. A autora, né? Perdão, a autora. Pronto, a gente vai colocar aqui o seu vídeo e posteriormente o professor Dionísio vai começar com a discussão acerca do seu trabalho, tá bom? Ok. Ok, vamos lá. Uma visão bibliométrica, na seção temática de empreendedorismo inovador. A autora é Gisele Registro, doutoranda na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. A startup de BitTech desenvolve soluções baseadas na fronteira do conhecimento científico e tecnológico. Se caracteriza por ciclos longos e incertos de pesquisa e desenvolvimento, além de exigir investimentos significativos e enfrentar riscos técnicos consideráveis. Esse cenário de elevada incerteza apresenta desafios únicos para o empreendedor de BitTech.
cientista que se torna empreendedor, que tem como objetivo ofertar sua proposta de valor inovadora para o mercado. A literatura atual ainda não aborda de maneira suficiente como os empreendedores startup de tech percebem e gerenciam a incerteza em seus diversos níveis e dimensões, com destaque para as incertezas técnica e de mercado. A importância de investigar a incerteza no contexto do empreendedor de tech é justificada pela necessidade de entender como a incerteza molda suas decisões de negócio, influenciando o sucesso ou fracasso de suas iniciativas. Lembrando que as startups de tech têm potencial para promover inovações disruptivas, contribuindo com soluções globais que, baseadas no conhecimento, alavancam o crescimento ao proporcionarem o desenvolvimento socioeconômico. A pergunta de pesquisa desse artigo é: qual é a evolução da literatura sobre incerteza e o empreendedor de startup de tech? Os objetivos específicos são entender a evolução do tema incerteza e empreendedor de startup de tech nos últimos 5 anos e verificar quais são as tendências do tema. O referencial teórico está em Incerteza, Empreendedor e Deep Tech. Incerteza é caracterizada pela dificuldade de prever o futuro, devido à sua falta de informações completas, podendo ser dividida em 4 categorias: técnica, de mercado, organizacional, estratégicas e gestão. De recursos. A incerteza é uma característica comum no empreendedorismo, na tecnologia, em startups de tech, novos mercados e inovações disruptivas. Startup de tech é uma empresa de base científica que usa tecnologia. Geralmente nasce nas universidades, aproveitando capital humano qualificado e facilidades de financiamento para pesquisas e patentes. Essas startups criam inovações disruptivas com alto nível de incerteza, diferenciando-se das tradicionais por operarem na fronteira do conhecimento, terem ciclos longos e incertos de P&D e necessitarem de grandes investimentos. O empreendedor de tech é um cientista que abre uma empresa para comercializar suas inovações para um público-alvo, assumindo um papel desafiador ao lidar com incertezas, principalmente técnicas e de mercado, porque suas inovações são disruptivas e o mercado nem sempre está pronto para elas. O método utilizado neste artigo foi a bibliometria, por ser um método estatístico que fornece uma visão quantitativa da produção acadêmica numa determinada temática, identificando lacunas literárias e gerando oportunidades para pesquisas futuras. A figura mostra a metodologia da pesquisa. Nos termos de busca, foram utilizados na Web of Science e na Scopus nos anos de 2020 até 2024, gerando 459 documentos inicialmente. Esses documentos foram tratados e limpos, gerando uma amostra final de 328 documentos que foram analisados pelo programa Bibliometrics. Nas seguintes estatísticas: análise por acoplamento bibliográfico, porque mostra uma visão do presente; análise de copalavras, análise de co-ocorrência, mapa temático e evolução temática, por mostrarem uma posição do tema no presente e a tendência no futuro. Nos resultados, a técnica de análise do acoplamento bibliográfico mostra uma visão do presente, onde ela mostra e destaca 3 clusters principais. O mais forte e o de nós mais intensos é o vermelho, onde mostra os temas incerteza, empreendedorismo e gestão. O azul, inovação, modelo de negócios, abordagem empreendedora. E o verde, inovação, incerteza e modelos de negócio. A técnica de copalavras mostra a visão do presente e do futuro, mostrando a frequência das seguintes palavras. Incerteza. Ela apareceu em 54 documentos dos 328, seguido do empreendedorismo, que aparece em 32 documentos, da inovação e da performance, que aparecem em 30 documentos, mostrando também as tendências que ocorrem de temas que têm pouco desenvolvimento teórico. A técnica de co-ocorrência mostra também uma visão do presente e do futuro, porque ela mostra a força dos nós. O nó mais forte, mais denso, é a incerteza, seguido de inovação, empreendedorismo e performance, que possuem a mesma densidade de nós. Na visão da densidade, a gente tem claramente a posição da incerteza permeando todos os outros nós. Na análise de rede, o mapa temático mostra a visão do presente e a tendência do futuro. A gente tem no eixo X o desenvolvimento, a densidade, e no eixo Y a relevância, a importância. O que mostra no presente? Que os temas
mais estudados e de grande importância são incerteza, empreendedorismo, performance, inovação, impacto, startup, gestão, efetuação, conhecimento e crescimento. E os temas que devem ser estudados no futuro em função da sua relevância, da sua centralidade, são tomadas de decisão, comercialização e desenvolvimento de negócios. A evolução temática mostra que a incerteza esteve presente em todos os anos, de 2020 a 2024, e que em 2024 o que mais se estuda é incerteza, performance, inovação e desenvolvimento de negócios. Desta forma, o que temos? Temos que a evolução do tema incerteza empreendedor de startup Deep Tech está permeado em incerteza, empreendedorismo, desempenho, startup, gestão, efetividade, conhecimento e crescimento. A quantidade de artigos está dentro desses aspectos, dentro desses objetos. E mostra que a tendência do tema é que se tenha estudos sobre tomada de decisão, comercialização e desenvolvimento de negócios, porque eles são temas altamente relevantes e centralizados e pouco estudados ainda. Portanto, as contribuições desse artigo para a literatura é evidenciar os temas que necessitam maior profundidade teórica, como tomada de decisão, comercialização e desenvolvimento de negócio. E para a prática, a pesquisa oferece insights para que os empreendedores possam mitigar a incerteza em seus diferentes níveis e dimensões. As referências bibliográficas desta apresentação são essas, e muito obrigada. Ok, muito obrigada, Gisele. A partir de agora, o professor Eduardo Dionísio vai ter até 8 minutos para fazer as discussões do trabalho, juntamente com os nossos colegas aí, participantes. Bom dia a todos. O tema Deep Tech, empreendedorismo Deep Tech, ou Startup Deep Tech, é uma coisa que vem ganhando a relevância nos últimos anos. Inclusive, eu publiquei um artigo recentemente na USP sobre a questão dos fatores que são necessários para a criação dessas startups e, e sobre essa perspectiva da questão da incerteza, é uma coisa que pode se desdobrar a outros trabalhos futuros, né? Por exemplo, tem algumas políticas de financiamento que elas, a partir do interesse em financiar esse tipo de empresa, elas vão ter que ser revistas futuramente, até por conta da questão do desenvolvimento da empresa, o ciclo de P&D, como a Gisele pontua, é muito mais longo. Então, algumas políticas, por exemplo, como o PIP da FAPESP, eles não poderiam dar conta de financiar essa empresa até que ela conseguisse implementar uma inovação no mercado. Então, é um campo para quem estuda o empreendedorismo muito rico em termos de possibilidades de novas pesquisas. Gisele, está desenvolvendo uma tese na área? O que você pretende avançar com relação ao desenvolvimento desse artigo? Professor, por que eu fui olhar? Porque a minha tese está na comercialização, como as startups de Big Tech comercializam sua solução tecnológica, em função até da dificuldade que elas têm, exatamente pela justificativa, pelos ciclos longos, porque o mercado ainda é imaturo para recebê-las, e aí eu fui estudar exatamente isso. E eu mapeei através da bibliometria quais eram os temas mais estudados e quais eram as tendências efetivamente. E a comercialização apareceu lá, bem na centralidade, como uma necessidade de estudo pela importância, junto com tomada de decisão, que aí permeia efetivamente o julgamento empreendedor, mas que ela tinha pouco desenvolvimento, e a minha tese está aí. Sim, sim, legal. E você pretende, talvez se alguém quiser interromper para fazer qualquer pergunta, porque senão eu vou perguntar sobre a tese dela, porque é um assunto que eu tenho interesse genuinamente acadêmico, né? Eu pesquiso, já escrevi 2 artigos sobre isso. O que ocorre? Você pretende mapear essas empresas e entrevistá-las também ou não?
É o preferência. professor, eu pretendo sim. Meu orientador é o Felipe Borini, e o que Sim, a gente tem conheço. alinhado é que sim, professor, é mapear as startups de Ptex, porque a gente já sabe, pelo relatório da Emerge, que elas são 875 no Brasil, né? Tá mais focado no agronegócio, mais focado na saúde, e que a gente vai. O que eu vou olhar? Eu vou olhar a startup de Ptech e o que envolve o ecossistema dela. A incubadora, a aceleradora, os investidores, né, e as empresas. Porque existe uma dificuldade muito grande, porque para nós ela está lá, a DeepTech está lá no ecossistema de conhecimento. Como é que ela faz para transitar no ecossistema de empreendedorismo e depois efetivamente no ecossistema de inovação? Então, e a gente mapeou também pelos eventos e por onde a gente tem ido bater papo, que a empresa tem muita dificuldade de conversar com as deep techs e que ela, por isso, tem procurado deep techs fora do Brasil em função da necessidade de conversar comercialmente com as deep techs. Edilson está aqui assistindo a gente, faz parte também do grupo de pesquisa com o professor Borini, orientando dele também, e pesquisa a mudança nas startups deep techs. Ah, legal. Bom, desejo boa Professor, sorte para vamos vocês nessa trocar as empreitada. figurinhas aqui para entender como é que os estudos se somam, né? Sim, muito boa sorte nessa empreitada, porque apesar de pensar que o número 800, aproximadamente 800 deep techs é grande, na verdade isso daí representa um desafio, né? Buscar alguém que responda a entrevista ou questionário que vocês vão passar no tempo hábil que essa empresa esteja ativa ainda, porque pode ser, em alguns casos, que ocorra falência, né? Já vi uma, uma tese de doutorado em que a pessoa entrevistava empresas de inovação no saneamento básico e durante a tese muitas delas fechavam por conta da dificuldade de operacionalizar a inovação. Então, é uma tarefa bem árdua. Professor, bem árduo. Mas vamos lá, desafio na mesa, vamos buscar. Sim, sim. Bom, legal. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação, tirar alguma dúvida com a Gisele? Lá, Não, Edilson, só. Sim? pode falar, depois eu falo. Não, não, Lembra- lem- Não, é lembrando que que Ah, temos tá. lembrando que temos mais de 2 minutos, tá, Eu ia pessoal, falar que para foi encerrar as muito discussões bom. do trabalho. Tá bom. Eu ia falar que foi muito bom o seu artigo, é o oposto do meu, assim, é bem quantitativo, mas é muito interessante ver como se forma, assim, né? Que eu sigo por uma outra linha, mas parabéns. Obrigada, E Francine. foco e força nesse desafio das 800 empresas. Obrigada. Legal. Bom, também queria parabenizar a Gisele, nós fizemos mestrado profissional junto, ambos viemos do mercado de trabalho, estamos fazendo essa transição acadêmica. Gisele começou o doutorado esse ano, eu comecei ano passado, e é muito legal já ver assim, um semestre, a pessoa muito focada no tema. Essa bibliometria foi fruto de uma disciplina que nós fizemos, tínhamos que entregar um artigo e submeter ao SEMEAD, e eu acho que assim está muito encaixado no tema dela, e já no primeiro ano de doutorado, né, já tem uma base aí temática muito boa para poder avançar aí. Acho que as contribuições do professor Eduardo também muito bacana, de olhar essas incertezas, o que envolve essas dificuldades aí, agora avançar um pouquinho mais no entendimento da teoria, né, do seu modelo teórico, que já está bem encaminhado, inclusive, para poder entrar em contato com o campo e colher esses dados, né, e começar a cruzar essas contribuições aí. Parabéns, tá, Gisele? Olha, obrigada, professor, Francine, Edilson, Railson, muito obrigada mesmo pelo incentivo. Ainda tem mais um tempinho? Então, Professor, infelizmente a gente encerrou os 8 minutos. O senhor tem mais alguma consideração a colocar, professor Eduardo? Não, não. A gente pode seguir o próximo vídeo, pedir desculpa para o Rafael. E aí, no final da sessão, a gente utiliza o tempo para fazer esses comentários gerais. Eu e o Juliano vamos abrir a sessão para esses comentários.
Parabéns, Gisele. Pedimos desculpas ao Rafael. É que se a gente não respeitar o tempo, corre o risco da gente não conseguir cumprir com a apresentação dos demais. Mas no final da sessão a gente tem as discussões gerais dos trabalhos, tá bom? Mais uma vez, parabéns a Gisele pelo trabalho desenvolvido. E agora eu quero perguntar se o colega, eu não vi, mas se o colega do próximo trabalho, Roberto ou Eduardo, que é o xará do professor, o moderador, se está presente na sala. Sou eu. Não, Não, sou eu. seria o Esse seu. trabalho é meu. Ah, ah, tá Esse bom. trabalho é meu. Ok. Vou compartilhar aqui a tela. Não sabia não, professor, que era o seu trabalho, não. Não me atinei, não. Desculpa. Sem problema. Pronto, professor. Pronto, pessoal, vou liberar aqui o vídeo do trabalho do moderador e do nosso colega, né? Professor Eduardo. Olá a todos, meu nome é Eduardo e eu apresentarei o artigo intitulado Identify Necessary Condition for University Spin-offs in Brazilian University. Esse artigo ele surge a partir do índice das universidades empreendedoras, que avalia 126 universidades e instituições de ensino. No entanto, ainda não há estudos que forneçam evidências empíricas se as condições mensuradas, se os fatores mensurados para esse índice, eles influenciam a criação de empresas acadêmicas, spin-offs universitários. Então, a partir desse contexto, surge a seguinte pergunta de pesquisa: se as condições inerentes às universidades brasileiras são necessárias para estimular a criação de spin-offs universitários. Para responder essa pergunta de pesquisa, esse nosso artigo tem como objetivo avaliar se os elementos associados às universidades empreendedoras são condições necessárias para impulsionar esse empreendedorismo acadêmico e avaliar se esses elementos precisam do mesmo nível requerido para estimular essa forma de empreendedorismo, se existem diferenças entre os níveis requeridos para cada um desses fatores. Então, foi com base na estruturação desse índice de universidades empreendedoras, com base em cada uma das dimensões desse índice, foi formulado algumas hipóteses com relação à cultura empreendedora, que a gente busca avaliar se o comportamento empreendedor dos estudantes, dos professores, a educação empreendedora, ela se caracteriza como uma condição necessária para essas spin-offs acadêmicas, se os projetos de extensão e as redes de apoio universitário são necessários para a criação desse tipo de empresa, se a infraestrutura, tanto física quanto os parques de ciência e tecnologia universitários, eles são condições necessárias para o empreendedorismo acadêmico, e se a produção científica, os depósitos de patentes, estimulam a criação dessas empresas, são condições necessárias para essas empresas. Então, para testar essas hipóteses, nós utilizamos um método chamado análise de condições necessárias, que ele busca identificar quais inputs ou quais entradas são requeridas para atingir um nível desejado de saídas, de resultados. Então, uma condição necessária seria aquela condição crítica para que um fator ocorra. Sem essa condição, esse resultado não ocorreria e nenhum outro fator poderia substituir esse fator analisado. Então, nós avaliamos dados de 126 universidades e instituições de ensino, que elas são dispostas no relatório das Universidades Empreendedoras de 2021, da instituição chamada Brasil Júnior. Como variáveis de saída de resultados, nós utilizamos a proxy, né, para o empreendedorismo acadêmico, os spin-offs universitários, que seria um número de empresas incubadas
E as condições, ou seja, os fatores que influenciam a criação dessas empresas, são a cultura, a extensão, a infraestrutura e a inovação no ambiente universitário. E esses são nossos resultados, né? Aqui nós identificamos que que a maioria das condições possui efeitos médios, ou seja, existe correlação entre essas condições e o resultado, ou seja, entre a cultura empreendedora, entre a extensão, a infraestrutura e a produção científica com o empreendedorismo universitário. Mas, pelo fato da maioria dessas condições apresentarem valores de P não significativos, com exceção dos parques de ciência e tecnologia e a produção científica, nós identificamos que só duas hipóteses são apoiadas, só duas hipóteses foram confirmadas, que os parques de ciência e tecnologia são necessários para o empreendedorismo acadêmico e a produção científica também é necessária para o empreendedorismo acadêmico. As demais condições, elas não mostraram nível de significância a ponto de serem consideradas, de ser identificada uma relação causal entre os fatores universitários e o empreendedorismo acadêmico. Em sequência, nós identificamos os diferentes níveis requeridos por cada uma dessas condições para aumentar o nível de empreendedorismo acadêmico. Nós identificamos que os parques de ciência e tecnologia são necessários se um formulador de política ele quiser aumentar em 70% a quantidade de empresas universitárias. Para cima desse valor, não é necessário melhorar o parque de ciência e tecnologia. No entanto, a produção científica ela é necessária a partir de um aumento na quantidade de resultados, ou seja, aumento na quantidade de spin-offs acadêmicas, na faixa de 50% e até 100%. Entanto, não é necessário um aumento muito significativo. Para atingir um valor de 50% em termos de resultados, é necessário 0,8%, e para atingir um valor de 100% em termos de resultado, 26,9% de produção científica. Por fim, esse nosso trabalho mostrou que, embora exista uma crença de que a cultura, os projetos de extensão são fatores necessários para o empreendedorismo, apenas o parque científico e tecnológico e a produção científica se mostrou um fator que precisa estar presente para que essa forma de empreendedorismo ocorra. No entanto, como nós verificamos apenas as condições necessárias, para estudos futuros seria interessante complementar essas análises a partir de uma análise de predição com análise de condições suficientes, para verificar se as demais condições, embora não necessárias, sejam suficientes para gerar essa forma de empreendedorismo. Além disso, o primeiro estudo a aplicar a análise de condições necessárias para identificar fatores requeridos pelas universidades empreendedoras para gerar esse resultado na forma de spin-off acadêmico. E também a análise de gargalos, a análise de bottleneck, ela permite identificar formas mais eficientes de alocar recursos para obter resultados de forma mais eficiente. Então, essas foram as referências utilizadas nesse estudo. Agradeço pela atenção de vocês. Ok. Parabéns, professor, pelo trabalho desenvolvido. E a partir de agora temos 8 minutos para o senhor ter o seu próprio trabalho e para a gente também poder fazer nossas contribuições. Bom, obrigado. Esse trabalho surgiu Professor mesmo Eduardo? Oi, me ouve? Eu agradeço. Esse trabalho surgiu dessa lacuna mesmo de utilização do índice de universidades empreendedoras, né? Poucos estudos foram feitos e essa análise nunca foi utilizada para avaliar esse índice. Os estudos sobre universidades empreendedoras, eles focam mais, quando eles são quantitativos, na utilização de regressão linear ou regressão logística. Então, foi uma oportunidade de
ampliar a literatura utilizando uma nova técnica. E aí, como eu acho que não faz sentido eu comentar sobre o meu próprio trabalho, eu vou abrir para qualquer comentário, qualquer dúvida sobre esse estudo. Professor, parabéns, parabéns pela iniciativa, pelo pioneirismo na técnica, mas quando eu vi o vídeo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que a gente que merece novos estudos realmente, quali, quant, enfim, quando a gente coloca que não aparece ou não há força de relação entre o comportamento empreendedor do estudante, a educação empreendedora, né, e o comportamento do empreendedor do professor. Então, isso chama atenção, porque eu acho que isso bate no meu estudo, porque na hora que a solução da spin-off fica pronta, efetivamente, a gente começa a ver a dificuldade de se relacionar com o mercado em si, né? Então, assim, para mim foi um impacto quando eu vi o resultado, eu falei, meu Deus, nenhuma correlação, acho que aí levanta realmente, o teu estudo levanta realmente os pontos que a gente precisa abordar aqui. Professor, me chama a atenção. Fiquei confortável quando eu vi a questão do parque, quando eu vi a questão da patente, né? Que a patente é a primeira entrega da spin-off, mas depois eu fiquei bastante desconfortável com não haver o estímulo ou o comportamento empreendedor do estudante, do professor e do próprio forma como se estuda, como se ensina o empreendedorismo na universidade, acho que é um ponto que a gente tem que aprofundar bastante. Parabéns. Agradeço os comentários. É, acho que é passível de questionar o método de coleta de dados também desse índice, né? Talvez, se fosse utilizado de outra forma, pode ser que os resultados sejam diferentes, que tem algumas variáveis que não sei até que ponto que aquilo lá mensura cultura empreendedora, postura empreendedora. Então, pode ser que se alguém tiver interesse em realizar uma modelagem de equações estruturais, possa ver que sim, isso não se sustenta. Colega Dilson quer dar uma palavra. Pode falar, Dilson. É Dilson. Tá bom. Parabéns, Eduardo, aí também pelo pioneirismo, né? E eu acho que talvez avançando nesse trabalho, né, um desdobramento dele, estudos futuros, pegar talvez uma amostra aí das universidades que talvez você consiga enxergar aí que tenha mais eficiência, né? E entender alguns fatores, tanto no nível individual, como intenção empreendedora, né, que são fatores que pode ter motivado, e como que essa intenção empreendedora ela foi alimentada, nutrida pelo ambiente institucional ali, que pode ter propiciado e feito, né, aberto um ecossistema ali que possa ter ajudado para que essas spin-offs aí elas não tenham morrido na intenção e de fato tenha comercializado e levado a sua solução para promover inovação e o bem-estar social. Então, acho que talvez, né, dessas 100 e poucas, escolher umas 10 e fazer, de repente, um estudo de caso com elas, aprofundar um pouquinho mais, entender como que se deu essa jornada e como que esses fatores no nível micro, meso e macro contribuíram aí com esse trabalho. Acho que esse panorama como um todo aí já dá um bom pano de fundo, né? Legal, legal. Obrigado, agradeço pelos comentários. Não sei se ainda temos tempo. Colega, perdão. Perdão. Colega Rafael quer dar uma palavra também, professor. Professor Eduardo, eu gostei muito do tema, é um tema muito interessante e que, de fato, fiquei um pouco impactado quando comentou que a educação empreendedora e outros fatores, eles não impactaram, né, nessa questão, não eram, podemos assim dizer, utilizáveis, né. Acabou que todo o meu estudo em si é baseado na educação empreendedora e quando comentou isso, fiquei, assim como a professora Gisele, impactado e algo que o senhor Adilson tinha comentado, realmente é muito interessante, seria fazer esse estudo de caso, né? Eu estava pensando também em fazer relacionado estudo de caso, pegar algumas faculdades específicas e verificar casos a caso,
para verificar como é que impacta, se o ambiente impacta essa questão da universidade empreendedora. Eu acho que seria um estudo bem, um modo de melhorar o estudo. Algo que já está bom, que eu acredito que já foi um baita estudo, mas melhorar ainda mais. Ah, legal. Eu acho que seu trabalho é o próximo, né? O posterior. Eu li seu trabalho, achei interessante, mas os comentários ficam para posteriormente a sessão. Aqui a gente está medindo se a condição ela precisa existir, né? Depende do que a gente considera como educação empreendedora. No caso desse índice de universidades empreendedoras, eles consideram a existência de disciplinas sobre empreendedorismo. E eu já trabalhei em instituição federal de ensino e eu tive várias críticas à forma como que as disciplinas de empreendedorismo eram lecionadas. Você ensinava o aluno, desde o técnico ao superior, a preencher o quadro do Canvas, mas não necessariamente ensinar o aluno a ter criatividade ou buscar formas de financiamento ou até mesmo oportunidades para serem exploradas. Então, o fato da disciplina existir não quer dizer que ela vai gerar aquele aluno que tem a intenção de empreender. Então, por exemplo, eu vejo mais a intenção de empreendedorismo em alunos de doutorado, ciências agrícolas da Exalc, porque eles já desenvolveram todo um conhecimento ali que vai permitir eles formularem uma empresa de geotecnologia, que propriamente nos alunos lá do curso de gestão da Federal, porque eles tiveram essa disciplina de empreendedorismo, sendo que as ideias deles seriam aquele empreendedorismo mais tradicional, eventualmente empreendedorismo por necessidade. Então, vai ter algumas discussões, principalmente naquele autor chamado Eisenberg, sobre a questão da educação empreendedora, se ela deve existir ou não. E outras discussões, a educação é empreendedora, educação para empreendedorismo. Então, é um tema assim que ele é muito amplo e muito rico em termos de discussão. Pode ser que em alguns lugares ele tenha mais resultados, enquanto outros, de forma geral, a forma que é aplicada, pode ser que não gere tanta Só o atividade empreendedora. tempo, desculpa, Ah, sim, sim, claro. desculpa eu interromper, o tempo a gente passou um pouquinho aqui, mas aí podemos deixar. Juliana? A Juliana congelou. Ah, Oi, o pessoal está me oi, escutando agora? sim, sim. Eu peço perdão, professor, é que a gente realmente, se o senhor nos permitir, a gente deixa para continuar essa discussão ao Claro, final claro. do debate. E aí eu também parabenizo pelo trabalho, eu também sou da área de empreendedorismo, eu estudo empreendedorismo em Pernambuco, e eu particularmente gosto muito desse tema aí também, do empreendedorismo na área, no campo acadêmico, né? Gostei muito do trabalho. Parabéns, viu, professor? Ah, obrigado. Continuamos agora com a sessão com a colega Francine, que já está aqui, já estou a vendo. Vou compartilhar aqui o seu vídeo, tá, Francine? E posteriormente o professor Eduardo irá dar início às discussões. Olá a todas e a todos. Eu me chamo Francine Gabelotti. Eu sou estudante do programa de doutorado da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, e em conjunto com o professor Eduardo Paz Barreto da VEL, que é meu orientador no programa de doutorado, nós submetemos o artigo Empreendedorismo no Universo Digital,
Tradição e Renovação da Pesquisa Acadêmica. É um artigo teórico, onde, a partir da introdução, a gente compreende que, pelo empreendedorismo, Eita, pessoal, perdão, apertei aqui sem querer no botão errado, perdão, vou retornar o vídeo. todos, eu me chamo Francine Gabelotti, eu sou estudante do programa de doutorado da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, e em conjunto com o professor Eduardo Paz Barreto da VEL, que é meu orientador no programa de doutorado, nós submetemos o artigo Empreendedorismo no Universo Digital, Tradição e Renovação da Pesquisa Acadêmica. É um artigo teórico, onde, a partir da introdução, a gente compreende que, pelo empreendedorismo, ser um campo diverso, com um papel importante nas mudanças e inovações tecnológicas, e quando a gente conecta, né, o campo empreendedorismo e a tecnologia, a gente tem o empreendedorismo no universo digital. A partir desse estudo, a gente entendeu que a produção, apesar de um, um robusto número de artigos, ela ainda é fragmentada e limitada no tocante de precisar ou de ser necessária uma compreensão mais integrada e multidisciplinar das pesquisas, né? Então, esse é um avanço e novos caminhos para esses campos de estudo. Então, o objetivo desse artigo foi sistematizar a produção acadêmica sobre o empreendedorismo no universo digital e integrar as contribuições de maneira interdisciplinar. O método de pesquisa utilizado foi a revisão sistemática da produção acadêmica, onde o foco foi no processo de seleção, interpretação reflexiva dos resultados, seguindo também a sustentação de Breslin e Gatrell, onde a gente identifica e classifica os estudos, mas com o objetivo de desafiar os paradigmas existentes e também propor novas perspectivas conceituais e teóricas. A partir disso, a gente faz, né, o método de pesquisa em 3 fases. Então, a primeira fase é o mapeamento, onde, a partir das bases pertinentes, né, a gente conseguiu identificar 506 resultados. A gente partiu para a segunda fase, que é refinamento e expansão, onde a gente conseguiu 94 artigos relevantes, e, por fim, a gente foi para a parte da análise temática, que construiu esse artigo, e foram criadas categorias. Essas categorias, elas estão na fundamentação teórica, onde a gente, apesar de identificar um foco muito grande em revisões de pesquisas, a gente analisou que esses estudos eles requerem uma maior multidisciplinaridade de contextos e organizações onde esses estudos são apresentados. Então, a partir disso, a gente dividiu as categorias em abordagens epistemológicas dos estudos analisados. Então, no empreendedorismo, a gente dividiu em positivista e pós-positivista, onde positivistas estudos eles explicam os fenômenos a partir de conhecimentos prévios, significados objetivos e de forma mais neutra. E na pós-positivista, os estudos apresentam uma maior reflexividade, uma maneira mais subjetiva e, por vezes, críticas de estudar e analisar os fenômenos, e ações de como as pessoas constroem e reconstroem a realidade. Na questão das abordagens epistemológicas do universo digital, a gente também dividiu em positivismo e pós-positivismo, onde no positivismo a busca é por mensurar a realidade existente no campo, também de maneira mais objetiva e não se integrando neste campo, e quantificando esses resultados e análises dessa interação homem-digital de maneira mais funcional. E no pós-positivismo, dentro do universo digital, foi buscado ampliar essa compreensão das ações sociais, ampliar as novas e identificar novas formas de colaboração entre o humano e o digital. Então, a partir dessas duas fundamentações, a gente conseguiu outras concepções subvertentes, né, do pós-positivismo, como o realismo crítico, a prática, o socioconstrucionismo, as affordances.
Na fundamentação teórica também, pelas análises, a gente classificou os impactos do universo digital no empreendedorismo e em 4 subtipos, né? Oportunidades de negócio, inovação, modelos de negócios e redes, onde cada análise identificou impactos positivos nas temáticas e negativos. Também identificamos e categorizamos contextos organizacionais dessas publicações selecionadas, onde também 4 tipos: industrial, contexto organizacional industrial, contexto organizacional público, contexto organizacional social e cultural, e como foi selecionado os temas de análise dentro desses contextos. A partir disso, a gente trouxe e apresentou carências e desafios das pesquisas por meio de delineamento. Então, o primeiro delineamento ficou definido e analisado que a maioria das abordagens tem uma predominância positivista, porque elas têm um fim mais econômico e funcional para se identificar os estudos. O segundo delineamento se relaciona com os impactos do digital, onde também há uma predominância nos estudos com abordagem positivistas, porque os impactos voltados para a inovação são muito focados em modelos de negócios e econômicos. E o terceiro delineamento em relação aos contextos organizacionais, eles também têm um foco maior em análise de ambientes de desenvolvimento econômico e negócios e em empresas de startups ou digitais que são muito voltadas para esse mercado. A partir disso, a gente propõe alguns desafios na pesquisa. Então, a gente propõe analisar as novas vertentes do empreendedorismo a partir de uma perspectiva socioprática, onde, de maneira mais heterogênea, eu consigo considerar mais dimensões, como as sociais e a cultural. No universo digital, a gente propõe a perspectiva socioconstrucionista, porque a partir dela eu consigo construir ou analisar a interação, a construção coletiva, políticas de conhecimento e por meio da mediação humana através das mídias digitais, das interações sociais. E no contexto, né, nas abordagens do contexto, na exploração dos contextos organizacionais, a gente propõe que seja inserido o contexto das organizações da economia criativa, para trazer novos insights e compreensões do empreendedorismo e como ele acontece no universo digital. A partir disso, a contribuição, né, o principal impacto e contribuição desse artigo é situar essa produção acadêmica do empreendedorismo e fornecer caminhos para sua renovação, e que a gente entendeu que nas discussões a maioria possui uma temática economicista e de perspectiva positivista, ou seja, com organizações e também com organizações pouco diversas, e propõe perspectivas pós-positivistas que proporcionam maior heterogeneidade e uma ampliação das dimensões de análise. Então, a partir disso, a gente propõe esses temas da perspectiva socioprática, perspectiva socioconstrucionista e, na dimensão empírica, as organizações da economia criativa. Aqui estão as referências bibliográficas da apresentação e eu espero ter uma discussão muito rica. Muito obrigada pelo tempo de vocês e aqui estão os meus contatos. Parabéns, Francine. Agora o professor irá dar início à discussão do seu trabalho. Bom, obrigado, parabéns, Francine. Esse trabalho ele é interessante do ponto de vista de você tentar explorar a temática do empreendedorismo digital e também a questão do universo digital, porque ela vai se desdobrar numa série, pode se desdobrar numa série de outros estudos, né? Como que você diferencia o empreendedorismo digital do empreendedorismo tecnologia digital? E também existe uma questão grande do desafio em você avaliar esse universo digital, uma vez que as tecnologias estão evoluindo cada vez num ritmo mais acelerado, né? Então vão surgir negócios derivados de tecnologias habilitadoras, tecnologias de propósito geral. E também, no final, você citou alguma coisa que chamou a atenção, né? Que é essa questão da dimensão da economia criativa em termos do universo digital. Acho que isso daí dá, isso abre a oportunidade para fazer um estudo sobre a adoção de tecnologias digitais sobre esses negócios que estão ativos na economia criativa.
Então, achei isso bem interessante. Agora, se alguém tiver algum comentário, alguma questão, a gente já abre a sessão. Eu vou falar, obrigada, professor, pela contribuição. Realmente, o primeiro veio da construção da tese, né? A gente vai fazer a transformação digital nessas economias criativas e a gente vai pegar organizações gastronômicas para entender como é que elas se comportam nesse ambiente digital, sendo que é uma coisa eminentemente física, né? A gente vai comer, a gente faz as percepções as sensações, e a gente escolhe algo relacionado à gastronomia, não necessariamente pelo digital, mas ele tá com o mundo hoje tem uma presença muito forte digital, né? E aí a gente começou a pensar como é que a gente ia construir esse referencial teórico. Então foi o primeiro ponto de partida, assim, foi uma coisa que foi construída para o meu projeto para entrada no doutorado. Então a gente está construindo, está ajustando, está reformulando. Então o artigo ele está em construção também, assim. Mas muito obrigada pelas dicas. E realmente o universo digital ele muda muito rápido, assim. Eu comecei no mestrado falando de startups e era de uma visão mais quant, e aí veio o desafio agora de trazer isso de uma maneira mais qualitativa, mais aprofundada. Mas obrigada. Obrigada para todo mundo. Legal. Temos ainda 3 minutos, professor. A gente encerra ou continua? Bom, se ninguém tiver mais alguma colocação, a gente pode passar para o... Eu levantei a mão. Perdão, Edilson, não vi sua mão colocada. Perdão, Edilson, pode falar. Francine, desculpa eu não poder contribuir muito, porque não é minha área de temática e tudo, mas eu acho que assim, você está iniciando agora o doutorado? Está, né? Eu vi o Peraí, balançar sim. que eu tenho. Então, eu acho que, assim, como sugestão que eu poderia dar, sem adentrar na sua temática, procura observar qual é a corrente teórica que você vai utilizar, qual é a teoria, qual é essa lente, ainda que essa teoria não tenha um framework, mas isso a gente tem visto aqui que alguns trabalhos faz muito sentido quando a gente para, dá uma refletida na teoria, para você até depois descrever teu referencial teórico, mas já com uma base, não ficar um mix de muitas coisas, escolhe uma que seja a tua teoria firme, que você vai levar até o final, seja tese única, tese 3 artigos. E uma outra contribuição você também, em cima dessa teoria e de alguns artigos que você vai ler para achar a sua pergunta de pesquisa, né? Ver qual método que você vai utilizar, né? Porque aí, de repente, você pode adentrar no campo aí de pesquisa e decidir se você faz um estudo mais quant, mais quali, para trazer a riqueza de resultados que você É, espera contribuindo. vai ser quali, o método, a lente teórica eu acho que a gente vai seguir a lente do socioconstrucionismo, porque ele trata das mídias, né? A maioria dessas organizações, elas atuam, as tecnologias delas são referentes a mídias, redes sociais, mídias digitais, então eles acabam usando essas características empreendedoras desse negócio no digital através desses meios, e a gente acha que vai ser quali, assim, meu orientador é quali total, assim. E acho que a gente vai fazer uma etnografia digital Eu também. cheguei a pensar, quando você foi falando, eu cheguei a pensar até na etnografia, só Etnografia que eu achei que digital, sim. talvez eu estaria usando muito. E aí Não, você, é assim mesmo, tá ousado. para complementar meu ponto aqui, né? Eu acho que aí você definir dentro da teoria, do objetivo e do meta-etnografia, se você quer analisar isso no nível individual, de equipes, de decisões, como é que isso se dá e como é que isso reverbera depois para os níveis acima, ou se você quer olhar isso no nível da organização, das organizações que você vai olhar, vamos por 10 casos, 20 casos, 30 casos, ou se você quer entender isso no nível mais institucional. Pelo que eu estou entendendo, está no nível mais micro aí, essa etnografia que você quer fazer, mais no nível de indivíduo, e aí você adentrar também na perspectiva dos microfundamentos,
como que essas relações sociais se dão. Então, tem uns artigos aí do Feeling, do Foz, do Barney, que eles podem te ajudar a você ser mais assertivo ainda, tanto para ajustar o nível de análise da lente teórica que você quer, quanto depois de fazer essa coleta de dados, tá? Então, são as minhas contribuições. Muito Parabéns. obrigada, Edilson. Muito obrigada. Juliana, se eu Gisele, puder, não posso é, mais, eu falo no final. pode ser, você pode guardar para o final, para que a gente dê tempo do colega Rafael poder apresentar o trabalho dele. Pode Posso. ser? Professor Eduardo, posso dar sequência? Ok. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, Francine, que você consiga aí desenvolver o seu trabalho de maneira bem exitosa. Parabéns. Boa noite, estou aqui para apresentar para vocês o artigo teórico e empírico Educação Empreendedora em Ambientes Universitários, Análise de um Parque Científico e Tecnológico. Esse artigo teve como seus autores Medeiros, Ramos, Madruga e Quintana, todos da mesma universidade, sendo essa Federal do Rio Grande. Primordialmente, vamos comentar sobre Pessoal, esse vídeo ficou um pouco baixo mesmo, tá? Eu tô percebendo que alguns estão estranhando. Não é o computador de vocês, não, nem é o meu. É alguma coisa na configuração, enfim, não sei se foi na hora de gravar, mas ficou um pouco baixo mesmo. Mas aí, na medida que o vídeo for passando, a gente vai compreendendo, né? Melhor. Vou Não continuar seria aqui. possível Não entendi, Edilson? apresentar? O que a Rafael prefere apresentar ou quer que eu passe o vídeo? É com vocês aqui, acaba que não sei se meu microfone tá muito melhor do que estava, não sei exatamente. Eu acho melhor Não, continuar o vídeo, a gente aumenta o volume mesmo de cada computador, dá para ouvir. Eu É que eu aumentei peço o desculpa máximo pelo aqui no som. meu, mas está muito baixo mesmo, tá? tá baixo. Foi realmente na hora acho que é alguma coisa na gravação do vídeo. Mas aí quem decide é o professor Eduardo. É, continuou com o vídeo, professor? Rafael, você pode compartilhar o link do vídeo no YouTube para, eventualmente, se alguém quiser tiver interesse em assistir? Porque eu fico preocupado com o tempo das discussões. A não ser que você esteja com tudo pronto para começar uma apresentação agora. Ter eu tenho, só não sei se eu vou conseguir fazer ao mesmo tempo, porque nesse dia eu testei umas 8 vezes para conseguir apresentar nesse tempo. Então vamos continuar com o vídeo, A gente então. continua com a gente continua com o vídeo. Pode ser? Ok. Empreendedorismo, ele abriga, né, todos os conceitos relacionados ao desenvolvimento social e local, né, como podemos dizer, auxiliando no aumento de empregos e aumento de renda. Entretanto, o empreendedorismo antigamente ele era pensado como algo inato da pessoa. Entretanto, foi desconstruído tal fator, sendo utilizado a educação empreendedora, que basicamente é uma educação de ensinar alguém a empreender, a ser proativo, a solucionar problemas. E por isso foi construído a Universidade Empreendedora, que nada mais é uma universidade que ela objetiva a criar pessoas empreendedoras, né? Pessoas que tenha o objetivo de melhorar seu local, aprender com oportunidades, melhorar oportunidades, e também uma universidade que aproxima a instituição das empresas. Em suma, essa é a importância do Parque Científico e Tecnológico nessa situação, porque ela faz essa aproximação, além de gerir e Diana, entregar aconteceu algum locais problema? que facilitem a Oi? experiência da educação empreendedora, sendo a educação Ocorreu algum empreendedora problema? Não, tá passando o vídeo, não? Não. Não, a tela tá parada, mas ele tá falando. Mas a tela tá parada mesmo, mas o vídeo tá acontecendo, ou não? Não, tô vendo você só. Ah, sim. necessária Minutinho. para qualquer tipo Tudo de universidade empreendedora como sua base. A universidade empreendedora, a base dela é Rafael, você prefere falar do trabalho de maneira assim, bem objetiva, e a gente já emenda com as discussões do seu trabalho? O que é que você acha? Porque o vídeo realmente tá bem ruim de entender, assim, de escutar, na verdade, né?
Bem, se preferirem, depende do professor Eduardo. Se quiser, eu posso tentar fazer a apresentação aqui, a parte mais dos resultados. Se preferirem. Pode ser, pode ser. Você destaca os pontos principais do trabalho, o objetivo, né? Os principais pontos, e aí a gente fica com 15 minutos para você, fica com 8 minutos para você fazer essa apresentação, no máximo 8, e depois a gente faz as considerações acerca do seu trabalho, tá bom? Aí, como Bem, eu você posso compartilhar a disponibiliza tela? depois, o pessoal depois dá uma olhada direto no YouTube. Problemas. Eu posso compartilhar a tela ou não preciso? É com vocês. Se tiver algum material para compartilhar. Tudo bem. Vou compartilhar direto do Canva, que eu acho que fica mais fácil de eu conseguir Pronto. Eu organizar. só peço que você se atente ao tempo de no máximo 8 minutos para que a gente possa concluir a sessão até Claro. 10 horas, tá bom? Tá bom? Tá conseguindo ver a tela? Isso, estamos sim. Tá bom. Então, vamos lá então. Primeiro, eu vou direto para a análise do resultado. Acaba que referencial teórico, etc., eles dão embasamento pro artigo, mas eu acredito que a principal questão é qual é a questão de pesquisa, qual é o objetivo com esse artigo. Primeiramente, foi compreender se o Parque Científico e Tecnológico ele consegue promover essa educação empreendedora. Se e também como ele faz essa promoção. Em suma, verificou-se a partir de todas as quatro, a partir do questionamento dos 5 respondentes, que foram 5 entrevistados, sendo todos eles coordenadores de cada área específica da área coligada a esse Parque Científico e Tecnológico, sendo apenas uma mulher, algo que foi referenciado também no artigo. Primeiramente, a gente pegou as categorias, que a gente fez todos os respondentes, fez uma análise de conteúdo deles a partir de Bardim e fez uma categoria a priori, utilizando quatro categorias, sendo ela a percepção da educação empreendedora, iniciativas para a educação empreendedora, formação de redes e desafio na promoção da educação empreendedora. Primeiramente, a categoria 1, ela fala muito mais relacionada à percepção, como é que foi percebida a educação empreendedora. Basicamente, a gente pegou todas as falas deles e no final dessa categoria a gente sintetizou uma percepção específica, sendo basicamente relacionado à capacitação e desenvolvimento estudantil. Eles conseguem verificar que a percepção da educação empreendedora, pela visão dos coordenadores, é que eles conseguem fazer uma capacitação e desenvolver esses estudantes, né? Melhorando atitudes de proatividade, resolução de problemas, enfrentar riscos e de ter resiliência. E também eles verificaram que a educação empreendedora ela precisa de algo muito mais dinâmico, e não aquela coisa mais engessada relacionada com uma educação tradicional que a gente verifica em qualquer outro lugar, né? Como em todas as outras universidades comuns. Também é compreensível que o Parque Científico e Tecnológico ele deve fomentar essa educação. E então, na perspectiva dos coordenadores, o Parque Científico e Tecnológico ele deve e ele fomenta parcela dessa educação empreendedora que a gente vai conseguir compreender mais para frente. Primeiramente, vamos para a categoria 2. Em suma, a principal iniciativa empreendedora é os hackathons. Eles são basicamente cases, eles são casos reais, que eles são pegos de empresas reais, e essas empresas elas entregam alguns casos para a universidade. Esses casos eles são implementados por exemplo, em eventos, e várias pessoas, vários discentes, eles conseguem chegar nesses casos e verificar o que eles fazem, como resolver isso, e é basicamente uma educação empreendedora muito mais na prática, podemos assim dizer. A categoria 3, ela fala mais relacionada à formação e conexão entre empreendedores, que fala bastante, todos eles comentam que o parque consegue incentivar a formação de redes. Por mais que isso seja um pouco mais cru, podemos assim dizer, desculpa o barulho dos cachorros, o Parque Científico ele consegue incentivar a formação e ele agrupa muitas redes de empreendedores, sendo essas redes tanto da própria cidade quanto de outras áreas que entram junto nessa cidade, como por exemplo a área do cassino e outras áreas que agrupam de maneira geral. Entretanto, é verificado que não existe apoio em projeto focado em educação empreendedora, projetos que são especificamente para educação empreendedora e não apenas para empreendedorismo, incentivar pessoas a fazerem startups. Acaba que não existe uma educação específica para educação empreendedora de maneira mais geral, sendo uma educação que ensine proatividade, ensine até mesmo para as outras áreas do conhecimento como verificar uma oportunidade e aplicar aquela oportunidade, podemos assim dizer. Entretanto, é também importante ressalvar que existe uma integração entre o Parque Científico e Tecnológico e a universidade. Por fim, verifica-se que eles têm diversos problemas para promover essa educação empreendedora, sendo ela
sendo algum deles, né, a deficiência de recursos humanos e financeiros, escassez de planejamento, carência de comunicação com o exterior do Parque Científico e Tecnológico. Essa escassez está mais relacionada, por exemplo, a falar até mesmo com a universidade. Algumas vezes existe uma certa briga entre a comunicação entre a universidade e o parque, e também muitas vezes com outros parques científicos e tecnológicos, até mesmo com a cidade em si. Às vezes existe uma carência de comunicação. E também, e primordialmente, com o setor empresarial da cidade, que existe muita, não tenho que dizer, uma rixa, um debate entre eles, tá? Em suma, as contribuições principais foram que o Parque Científico e Tecnológico ele efetua o fomento da educação empreendedora e suas atividades, foi verificado isso, e o Parque Científico e Tecnológico ele propicia a interação entre os discentes e empreendedores, participando de projetos reais, desenvolvendo o empreendedorismo. Ou seja, em todos aqueles projetos que foram efetuados, hackathons, trilhas, etc., eles, de fato, eles desenvolvem o empreendedorismo de maneira mais aquela área mais empreendedora, realmente criar empresas e não a educação empreendedora de fato, mas eles conseguem incentivar isso. Entretanto, verifica-se que o parque ele tem diversos problemas, como um dos principais e que foram mais relatados é a deficiência de capital humano e financeiro. A limitação desse estudo é uma amostra precisa de participantes, sendo todos o mesmo parque científico e tecnológico, e uma sugestão é que ele faça um comparativo entre os parques científicos e tecnológicos em diversas regiões do Brasil, a fim de identificar similaridades na promoção da educação empreendedora. Em suma, essas foram minhas referências bibliográficas para quem tiver interesse, e muito obrigado. Não sei quanto tempo foi. Seu microfone está desligado, Juliana. Parabéns, Rafael, pela apresentação. Ainda bem que você tinha a apresentação pronta, né? Já ficou um pouco mais fácil de fazer a apresentação. Enfim, acontece. Bom, passa a palavra para o professor Eduardo. Opa. Edilson está com a mão levantada, eu não sei se foi da apresentação anterior ou se foi dessa agora. Parabéns, Rafael. Obrigado por ter feito a apresentação, apesar dos problemas técnicos. Agradeço mesmo. Esse trabalho ele é interessante porque se parte da perspectiva da instituição sobre o que ela aponta como educação empreendedora, o que ela fornece para o campus, se existe essa interação entre o parque e a universidade. Vocês já pensaram em realizar uma pesquisa sobre a perspectiva do estudante, a perspectiva do docente com relação ao papel do Parque Científico e Tecnológico na promoção da educação empreendedora, ou propriamente na perspectiva das empresas incubadas, quanto ao papel do parque em promover essa educação? Sim, e na verdade tem até um outro estudo que o que acontece? Eu sou orientado por uma professora. Essa professora ela já fez um outro estudo que falava sobre com relação às incubadas, a visão das incubadas nisso. Entretanto, a gente estava pensando, quando a gente foi produzir esse artigo, que é um artigo de bolsa de iniciação científica, a gente estava pensando lá no início em fazer vendo a visão dos alunos, né? Vendo a visão nossa, que era basicamente que todo mundo tinha ali, que era bem os graduandos, né? Acabou que esse artigo a gente tentou produzir, a gente verificou que tinha vários artigos falando sobre o mesmo assunto, falando sobre áreas parecidas, e acabou que a gente não quis dar continuidade. Entretanto, é um artigo que a gente pensa em fazer uma análise de conteúdo, fazendo entrevistas com diversos alunos e também com docentes para incrementar mais as respostas, e principalmente para bater de frente basicamente com os resultados que foram verificados aqui, para verificar se realmente aquele parque ele faz e efetua de fato o que ele promete. Sim, e com relação às empresas incubadas, chegaram a fazer alguma pesquisa com elas ou a orientadora já tinha realizado um estudo semelhante? Sim, na verdade foi um TCC que ela orientou, a gente pretende fazer, na verdade, um estudo mais aprofundado, mas foi um TCC que fez algo muito próximo, vendo a perspectiva das incubadas, empresas júniores, e verificando o que o Parque Científico e Tecnológico fez para elas, né? Se ele realmente efetua essa educação, e foi algo que a gente verificou que não é 100% o que eles falam, que eles escrevem. Sim, legal, parabéns. Bom, deixa eu só fazer um último comentário. Bom, ali no seu objetivo, você utilizou a palavra analisar. Eu vi que você é aluno de iniciação científica, está entrando no mestrado, isso, né?
hoje é aluno de mestrado? Eu tô finalizando a graduação. Finalizando a graduação. Bom, tem um autor, talvez vocês conheçam, mas se não conhecerem vale a pena. Ele chama Gilson Volpato. Ele escreve sobre escrita científica, como publicar em artigos em periódicos de alto impacto. Então, ele sempre fala que é bom evitar essa palavra analisar, né? Porque de certa forma você já vai estar analisando. Procura utilizar por outra, verificar, avaliar. Parece um preciosismo, mas eventualmente quando você vai submeter um artigo para alguma revista de alto impacto, uma revista internacional, vai ver que os objetivos eles são formulados dessa forma. Então, mais uma vez, parabéns pelo artigo. A colega Gisele levantou a mão, professor. Rafael, parabéns. Parabéns pelo artigo, parabéns pelas escolhas iniciais aí na tua futura carreira, se ela for realmente acadêmica. E eu acho que carece mesmo da gente estudar o que o parque efetivamente devolve, né? Com os fomentos, com a verba pública, enfim, às vezes até com o que arrecada dos próprios stakeholders. Então, o que as pessoas fazem depois que passam pelo parque, como é que fica a vida delas, né? Fazer os estudos ali, até longitudinais, para a gente entender o que impactou numa startup, o que impactou para o professor, o que muda na carreira dele, tá lá ou não muda, o que muda para o estudante, facilita, não facilita, e principalmente para as empresas, né? O que reverte. Então, acho que fica aqui o início de pesquisas futuras que a gente precisa realmente entender, e você coloca um ponto no parque da tua região, mas nos outros depois, e também comparar o que fazem outros parques e quais os resultados que eles trazem efetivamente para a sociedade. Parabéns. Ok. Lembrando que eu deixei um link aqui de avaliação para que vocês possam avaliar a sessão. E aí vamos para as considerações finais, com o nosso moderador, o professor Eduardo Dionísio. Mais uma vez eu peço perdão por ter que estar sempre pontuando a questão do tempo, mas realmente 10 horas a sala fecha automaticamente, e aí eu não queria que fechasse assim, né? Alguém falando, alguém ainda fazendo as considerações finais. Mais uma vez, parabéns a Rafael e aos demais autores dos referidos trabalhos. Lembrando novamente do link que está aqui disponível no chat individual de cada um. E agora eu passo a palavra para o professor Eduardo para que ele possa fazer as considerações finais da sessão, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. E passo a palavra agora novamente para o professor Eduardo. Agradeço a todos os presentes. Acho que os trabalhos eles permitiram a gente explorar diversos aspectos do empreendedorismo, desde a figura do empreendedor digital, a questão do auxílio institucional na figura dos parques tecnológicos. Também a gente teve uma série de abordagens de revisão que permitem explorar mais a tecnologia, mais a literatura, identificar oportunidades de publicação, oportunidade de avançar na literatura. Então, acho que foi uma sessão, em termos de trabalho, que ela foi bem diversa, e também permitiu que a gente conhecesse diversos demais trabalhos, novos temas, e o que posso desejar a vocês é sucesso, transformar esses artigos de congresso em artigos que possam ser publicados em periódicos. E agora, acho que a gente tem mais 11 minutos, né, Juliana? A gente pode abrir para Isso. discussões ou para perguntas que não foram feitas, comentários que não foram feitos. Eu só queria falar, agradecer, Francine, teu trabalho foi excelente, e sugiro realmente, eu te escrevi aqui no chat, eu sugiro dar uma olhada com carinho no setor de serviços, né, que tem uma carência muito grande, até de profissionalização, mas que precisa da digitalização e tem percorrido aí alguns entraves,
né? Até pela minha experiência corporativa do que significa. Dá uma olhada, porque eu acho que o teu tema encaixa lá, usá-los como uma referência, como participantes da tua pesquisa. Parabéns. Ah, obrigada, obrigada. E as pesquisas de vocês também vão contribuir muito. Vocês falaram dos professores que ministram empreendedorismo e a gente segue algumas coisas, e eu estou atualmente como professora de empreendedorismo aqui da Escola de Administração da UFBA. E aí eu fiquei rindo na hora que vocês falaram, porque os alunos também já estão acostumados, porque eu cheguei nesse semestre e eles falaram, vai fazer Canvas, professor? Eu falei, não, não vou fazer. Vocês fazem em outro lugar isso. E aí já me deu insights, assim, os trabalhos de vocês também, para melhorar ainda mais, né? Tanto a minha pesquisa, com outros termos, ainda que não seja quantitativa, quanto a minha docência, assim. Então, obrigada mesmo para todos. Uma coisa, algo que foi comentado pelo professor Eduardo, agora pela professora Francine, é essa relação da questão, vamos fazer uma aula de empreendedorismo, Canva. Vamos Canva, Canva para cá, Canva para lá. Isso é algo que eu vivenciei no ano passado, porque ainda estou fazendo a graduação e simplesmente o professor chegou, toma um Canva e faz. E só falou, ele literalmente só chegou e falou, toma e faz. E aí acabou que eu fiquei sem entender o que era o Canva, qual é o objetivo, o que eu tinha que fazer. Isso é algo que eu sinto que falta muito na educação empreendedora na universidade. Por mais que na universidade que eu estudo ela é uma das universidades empreendedoras, né? Acaba que a gente não percebe esse empreendedorismo de fato aplicado na aula, a gente não vê, assim, eu sou de ciências contábeis e acaba que eu deveria compreender um pouco melhor, já que eu sou da área de negócios, né? A área de negócios normalmente trabalha com isso. E eu fico meio, assim, a gente acaba que sai da universidade sem saber o que exatamente é empreendedorismo. Assim, gente, até compartilhando e pedindo socorro, já que a gente entende que empreendedorismo não é Canvas e jamais será. O Canvas é só uma orientação de pensamento para que a gente consiga construir o pensamento, mas podia ser trocado por mapa mental, mapa da empatia ou qualquer outra coisa, e não necessariamente um Canvas. Eu acho que a gente tem que usar o que você colocou, Rafael, da tua tríplice hélice e fazer valer mesmo, que a universidade procure as empresas e que consiga realmente se relacionar com elas para que a aula de empreendedorismo seja dentro da empresa e vice-versa, né? Eu acho que aqui fica como uma lição de casa para cada um de nós que entra na sala de aula e que entra nesses temas e que estuda esses temas. Eu acho que a gente tem que cada vez mais, através das pesquisas da gente, aproximar esse mundo aqui. Eu não sei levantar a mão, mas tem uma questão do Canvas, né? Eu lembro que quando eu tomei conhecimento, eu ainda estava no mestrado, e eu lembro que na época não tinha nenhum estudo que verificasse se realmente a empresa que faz, o empreendedor que faz o Canvas, ele tem mais chances de sucesso. Então é uma coisa que, bem pontuado pelo Rafael, já presenciei também isso. Geralmente o pessoal passa o Canvas como se fosse uma forma de empreendedorismo e negligencia outros aspectos, a questão da criatividade, a identificação de oportunidades, verificar se aquelas oportunidades são viáveis ou não. E isso tende a ser pior em algumas universidades privadas, né? Porque às vezes você tem aquela figura do professor, que ele recebe a disciplina de empreendedorismo sem nenhuma afinidade com o tema, nenhum conhecimento com o tema, mas aquela disciplina que está disponível. Daí também ele ocorre em instituições de ensino em que você não tem uma atribuição de acordo com as competências do docente, mas simplesmente a maioria não tem interesse na disciplina, sobra para qualquer pessoa pegar aquela disciplina de empreendedorismo. Então não sei se a forma com que ela é trabalhada nas universidades do Brasil é a forma mais adequada para estimular o empreendedorismo ou formar os discentes na questão treinar os discentes para empreender de forma
com mais sucesso. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Francine, Edilson? Só agradecer mesmo as contribuições, agradecer a sessão 33 dos trabalhos e desejar sucesso para as pesquisas de todos, para os trabalhos e que publiquemos muito em breve nossas pesquisas, nossos trabalhos, ajustando. E, enfim, muito obrigada mesmo. E obrigada, Juliana, pela delicadeza em controlar o tempo. A gente ficou até com medo aqui de ser cortado, mas tá tudo bem. Nada, eu é que peço perdão por ter que, infelizmente, interrompê-los. Por mim, eu passava muito mais tempo, mas, infelizmente, a gente teve esse desafio de colocar 4 trabalhos, né, para serem apresentados e discutidos em 1 hora e meia. E não é fácil, nem para mim, que estou assessorando, nem para o moderador, e nem para vocês que estão apresentando, e nem para os outros colegas que querem, obviamente, fazer indagações sobre aquele trabalho, mas a gente lida com o tempo todo. Parece redundante, mas não é. A gente lida com o tempo todo. Ele faz parte da nossa vida e eu acredito que a gente conseguiu lidar de maneira muito produtiva com o tempo que nos foi colocado. Vou trazer só uma contribuição final aí para o Rafael, né? Parabéns a todos aí pela sessão, pela condução. Rafael, você é novo, né? Pelo que eu pude perceber aqui visualmente, né? Está em sua iniciação científica. Então, muita resiliência, muita determinação, seja para avançar nos estudos ou depois no campo empírico, né? Se você for decidir, né? Tá atuando ou se você vai decidir pela carreira de docente. Mas tem muito, muito trabalho, muita luz ainda para ser lançada nesse campo. Há uma necessidade grande da questão de promover mais o empreendedorismo, essas capacidades, essa formação. Não é um ponto isolado aí nesse parque tecnológico, você deve ter observado assim, toda a literatura que você revisou. Então, continua perseverante aí, firme no seu estudo, né? Futuramente, quem sabe, saiba, né, depois da graduação, ganhar um pouco mais de experiência, fazer um MBA também. Um MBA pode te dar essa visão mais empreendedora, mais lato sensu, para depois voltar e aprofundar mais no stricto sensu, tá? Mas é isso aí. Continua firme e resiliente nessa pesquisa aí, que talvez você consiga trazer bastante contribuições aí para o campo teórico e prático. Professor Eduardo, quer fazer mais alguma colocação? Então, acho que já está para encerrar a chamada, então agradeço, Juliana, agradeço a todos que estiveram presentes, contribuíram com os diversos trabalhos que nós tivemos nessa sessão. Desejo boa sorte na publicação de vocês, ou se tiverem algum curso superior de pós-graduação, também desejo boa sorte na conclusão desse curso. Faço das palavras do professor as minhas também. Muito boa sorte na publicação do trabalho de vocês, no andamento da formação acadêmica. E mais uma vez agradeço a todos os participantes que estevem aqui presentes. E a gente se vê em outros momentos, no SEMEAD ou em outros eventos, quem sabe, tá bom? Um beijo, um abraço, no coração de vocês. Fiquem com Deus. E a gente encerrou sem precisar ninguém interromper, a sala interromper e todo mundo falando, né? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom.